Esse vídeo é para você que é dev back-end, mas por algum motivo precisa desenvolver um front-end. E eu vou te mostrar como você pode desenvolver o front-end sem muita dor de cabeça. Eu sei como é, desenvolvedores back-end às vezes tem uma certa dificuldade, às vezes sai tentando na tentativa e erro, nada fica alinhado. Esse vídeo é para você se você estiver passando por isso. Lembrando que esse vídeo aqui é um quebra-galho, não vou te dar uma aula sobre como desenvolver um layout assim bonito. É mais para você, pelo menos, entregar algo, né? Seja aí na sua empresa ou desenvolver um projeto pessoal. Bom, e o conceito ali do front-end, ele tem uma padronização. É bem simples. Você precisa entender pelo menos isso para você começar a desenvolver sem muita dor de cabeça. E o que eu vou mostrar aqui serve para qualquer framework front-end, né? Se você estiver usando React, Angular, tanto faz. Eu vou demonstrar aqui no HTML puro, mas se aplica para qualquer framework. Bom, então vamos lá. O que você precisa saber? Precisa saber aquele conceito de linha e coluna. A maioria dos sites segue esse padrão. Então eu vou criar aqui um novo arquivo, chamar de index.html, e aqui eu vou criar aqui um corpo, né, de um HTML5 e eu vou demonstrar nesse body. Um framework que eu recomendo de CSS é o Bootstrap. Ele já está bem definido, né, esses conceitos de linha e coluna, e a maioria dos projetos utiliza algum framework do Bootstrap ou algo semelhante. Vocês podem perceber que as classes do CSS elas são bem semelhantes umas das outras, né, tanto de linha, de coluna e outros conceitos aí de alinhamento. Então, se você aprender em um, por exemplo, o Bootstrap, que eu vou mostrar aqui, você já consegue aplicar em outros, só você ver a semelhança na documentação. Então, eu já estou aqui no Bootstrap. Se você tiver em algum projeto Node, você pode utilizar o npm install Bootstrap 5.3.3 ou outra versão. Mas nesse caso aqui, eu vou utilizar algum CDN. Então, descendo aqui, vou utilizar aqui include via CDN. Então, eu vou copiar esse cara aqui. Né? O script eu não vou utilizar no momento. E agora é só eu colar aqui. Salvei. Bom, eu estou aqui no Spotify, né? Mas poderia ser um site também. Inclusive o site do Spotify é o mesmo aqui do aplicativo. Bom, estou aqui no aplicativo do Spotify para Windows e perceba que ele tem o seguinte. Eu tenho aqui uma session, tá vendo? O melhor de cada artista. E aqui eu tenho os álbuns. Perceba o seguinte, que isso daqui eu posso considerar como se fosse uma linha e cada coluna eu tenho um álbum. Que eu posso considerar isso daqui como se fosse um card. Por quê? Porque eu tenho aqui uma imagem, aqui um título e uma descrição. Olha só, ele segue o mesmo padrão aqui embaixo. Você tem aqui o título, uma linha com 3, 4, 5 colunas. Eu poderia também ter uma linha com 2 colunas, né? Que são aqueles sites que tem uma divisão, né? Então tem um conteúdo aqui e um conteúdo aqui do lado, como se fosse um jornal. Então, sabendo disso, vamos passar ali para o nosso Bootstrap. Então, voltando aqui no body, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma div. Então, como que seria um card, né? Eu vou fazer aqui rapidamente, mas depois eu vou mostrar para vocês que não precisa ficar gravando tudo isso. Então, aqui dentro eu vou criar um card. Aqui eu tenho uma outra div dentro dessa e uma outra div dentro dessa. Então, o card ele tem essa seguinte estrutura. Nessa div aqui, eu tenho uma classe do Bootstrap chamada card. Então, o Bootstrap sabe, esse daqui eu tenho que aplicar um card, né? Vai ser o meu card. Aqui eu tenho uma outra classe que é o header. No caso aqui seria o card header, que seria o título do meu card, né? Não tem aqui isso daqui, né? Um título tem aqui embaixo, só que o título que eu estou dizendo aqui é um título do header que fica em cima. Então, vou colocar aqui teste. E aqui sim seria o conteúdo do card, né? Que é o card body. E aqui eu colocaria o conteúdo desse meu card. Então, vou colocar aqui um conteúdo do meu card. Se eu salvar isso daqui e abrir, eu tenho esse resultado. Então, eu tenho aqui um card, né? Com o título e aqui o conteúdo. Então, já vamos ajustar aqui as primeiras coisas. O que você vai utilizar muito é margem, né? Que tá vendo, que tá muito colado aqui no canto. Então, você vai utilizar muito margem e também o padding, que é o espaçamento dentro de uma div. Então, vamos arrumar isso daqui, Ele está muito colado aqui, né, no meu navegador.
Para resolver isso é bastante simples. Aqui no card, o que está colado muito no meu navegador? É esse meu card, certo? Só que esse meu card está dentro de uma outra div, então eu posso aplicar essa margem nessa div aqui. Então eu posso colocar aqui uma classe. Quando eu lido com margem no Bootstrap, você sempre utiliza o M de margem, e aí você define o lado da sua margem, né? Vai ser no lado esquerdo, né? Que não seria o S de start. No final seria o end, né? Que é o E. E no top, no caso, é o T. E embaixo que é o bottom, B. Agora, se eu quero aplicar em tudo, eu só digito aqui o M. E traço. E aí você coloca a quantidade. Poxa, eu quero um espaçamento de 2. Salvei. Vou atualizar. E olha lá, espaçamento de 2. Né? Eu posso colocar até 5, se eu não me engano. Vou colocar 3. Olha lá, 3. Então ele deu um espaçamento em tudo. Beleza? Então é bom você guardar. É só essas tags aí básicas, né? Que eu mais utilizo, pelo menos, são essas. E agora eu vou criar mais um card. Eu vou duplicar esse card aqui. Vou colocar um aqui embaixo. Vou salvar. E vou recarregar. Muita gente tem dificuldade de posicionar as coisas, né, em tela. E no Bootstrap é muito simples. Você não vai ter muita dor de cabeça com isso. Eu vou mostrar para você nunca mais errar. Ó, tá vendo aqui que eu coloquei 2 cards? Né? Um foi aqui para baixo. Como que eu faço para ele ser uma linha? Olha só, que nem aqui. Que nem aqui no Spotify, ó. Uma linha, tá vendo? Com colunas. E cada coluna tem aqui o meu card, né? Um do lado do outro. Como que eu posso fazer isso? Você indica o que é a sua linha. Então, o que é a minha linha? Minha linha é onde contém os meus cards. Então, a minha linha é essa div aqui. Eu até poderia criar uma nova div aqui dentro para conter esses cards, mas eu já vou aplicar aqui dentro mesmo. Vou aplicar nessa div aqui mesmo. Então, eu vou dizer que isso daqui é a minha linha. Como que é a linha em inglês? Row. Então, ele já sabe que isso daqui é a minha linha. Se eu salvar, vamos ver o que vai acontecer. Atualizei. E olha só, não aconteceu nada. Ele até desalinhou um pouco aqui, porque uma row, ele tem um pad, né, diferente, né, uma margem também diferente. Não lembro se era pad ou margem. Mas o que você tem que saber é o seguinte: por que não funcionou? Porque o Bootstrap ele não sabe o tamanho máximo de cada card. Pro Bootstrap ele já está aqui seguindo o seu tamanho máximo, sempre. Por padrão, o tamanho máximo dele é esse daqui, então não vai caber 2 cards em uma linha só. Então você tem que definir qual que é o tamanho do meu card. Então vamos lá definir. Bom, o tamanho do meu card, que é uma coluna, então você já pode até usar o col. Então ele vai ser do tamanho 6, por exemplo. Quando eu coloco 6, ele vai entender que esse card aqui ele vai ocupar metade da tela, né? Ou melhor, metade dentro dessa div aqui, um espaçamento de 50%. Por quê? Porque no Bootstrap, por padrão, o máximo é 12. Então, se eu colocar aqui 6 e no meu outro card col 6, ele vai entender, poxa, então esse daqui vai ocupar 50% e esse daqui também. Vamos lá ver. Vou atualizar. Olha só, já está um do lado do outro, tá vendo? Ele está muito colado, tá vendo um do outro? Qual que é a tag que eu utilizo? A mesma que eu mostrei aqui para vocês, que é o margem. Então vou colocar uma margem de 2, acho que já está bom. Só para ficar igual também vou colocar nesse aqui de baixo, margem 2, M2. Então em volta do meu card eu tenho uma margem de 2. Então se eu atualizar, ó, olha lá, ele deu um espaçamento. Poxa, mas por que ele desceu? Porque só desse espaçamento que eu dei aqui, como ele tem um espaçamento de 50-50, ele expandiu um pouquinho. Então ele quebrou aqui, né? Ele foi para baixo, porque ele aumentou só um pouquinho, já é o suficiente para ele vir aqui para baixo. Então como que eu posso resolver isso? Se eu quero metade, metade, eu posso dizer o seguinte, que ao invés de ser 6 o tamanho, eu vou colocar só col nos dois. O que isso significa? Ocupe o máximo que você puder. Então os dois ele vai tentar ocupar o máximo. Só que como os dois são col, e os dois vão tentar ocupar o máximo que puder, eles vão ocupar metade, né?
Então se eu voltar aqui, ó, atualizar, olha lá, agora ele ocupa metade, metade. Por quê? Esse daqui está tentando ocupar o máximo, esse daqui também. Então acaba que os dois, né, se fosse aí uma disputa de força, eles estariam na mesma. Aí eu quero que esse card aqui da esquerda ocupe um pouco mais que esse daqui. Então eu posso definir só nesse, ó. Se eu definir que esse aqui vai ser 8, esse daqui vai ser fixo, né? Vai ocupar 8. Esse daqui o máximo que ele puder. Vamos ver. Olha lá, ó. Tá ocupando 8. Esse daqui o máximo que ele puder. Agora eu vou resolver esse espaçamento que deu aqui no card. É bastante simples, ó. Se você tiver na dúvida, né? Poxa, o que está causando esse espaçamento? Você pressiona F12. Vem aqui, ó. Clica. Tá vendo que quando eu posicionei o mouse aqui em cima, ó, é uma área verde, tá vendo? Se eu vir aqui, scroll aqui para baixo, a área verde, ele tá dizendo aqui que é um padding. Então eu vou tirar esse padding do meu card. Então eu vou vir aqui, ó. M é para margem e o P no Bootstrap é para padding. Então eu vou dizer que o meu card vai ter P0, que é uma margem igual a 0. Aqui também. Ele vai aplicar em todos os lados, porque eu só coloquei P. Se eu atualizar, olha lá, ele já resolveu o meu problema. Então agora, se eu deixar aqui call sem definir um espaço e colocar vários aqui em tela, olha só, vou colocar vários aqui somente com call. Todos esses cards vai tentar ocupar o máximo, eles vão ocupar o máximo que puder. Então eles vão dividir espaço entre si, igualmente. Então se eu atualizar, eu não salvei aqui, agora sim. Vou atualizar e olha só, um do lado do outro. Então você pode organizar a sua página dessa forma. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma outra div, que também tenho vários cards, né? Eu só dupliquei a div, ó. Vou atualizar, ó, já foi ali para baixo. Só que aqui eu tenho um conteúdo dividido, então você só cria 2 cards. Olha só, olha lá, tenho 2 cards. Na verdade eu não quero card, eu só quero aqui um texto desse lado e um texto desse outro. Então eu vou apagar esses 2 cards. Vou criar aqui uma div normal, um parágrafo. E aqui eu vou indicar a mesma coisa, ó, eu quero que ele ocupe o máximo. E eu também vou criar uma outra igualmente que vai ocupar o máximo. Então aqui eu vou colocar teste 1 e teste 2. Salvando, olha só, ele vai dividir igualmente essas 2 divs. Beleza? Então é bem simples, pessoal, esse conceito assim, de linha e coluna, né? E se eu pressionar aqui F2, eu quero saber como que fica no mobile, né? Que já é algo um pouquinho avançado, né? Se você não está muito acostumado, mas se você clicar aqui no mobile, percebe que ele fica muito espremido, tá vendo? Geralmente, quando você está no celular, o ideal é você quebrar esses cards e deixar um embaixo do outro. E você consegue fazer isso. Você pode colocar aqui, ó, call MD. Esse MD aqui significa o tamanho da tela. Então, quando eu tenho um tamanho MD, né, que é um medium, ele vai acabar quebrando a página. O que eu quero dizer com isso? Ele vai ocupar o máximo que puder, ele vai ocupar 100%. Então, ó, vou colocar aqui em todos, salvei, vou atualizar. Olha só, agora ele quebrou os meus cards. Só que se eu fechar aqui, ó, do mobile, ele vai voltar nesse padrão. Então, ele já fica responsivo. Se você pressionar F12, ó, eu vou diminuindo aqui a tela, vai chegar uma hora quando ele chega exatamente nesse pixel aqui, né, numa determinada largura, ele vai quebrar, ó, tá vendo? O que define aqui a quantidade de pixels para ele quebrar é exatamente esse MD. Você também tem aqui a medida LG, que é uma tela um pouco mais larga. Então, quando ele chegar aqui no LG, né, na largura LG, ele vai ocupar 100%. No caso aqui, MD, que é o médio, né, para celular, ele vai quebrar do jeito que quebrou aqui, ó. Quebrou, tá vendo? Então não tem muito segredo, é só você guardar, né, essas tags básicas aqui. Eu vou demonstrar aqui um que o pessoal tem bastante dificuldade, é centralizar algum conteúdo, né? Eu não vou entrar muito a fundo o que significa o deflex. Para você centralizar um conteúdo, por exemplo, eu vou criar um card aqui dentro, né? Então eu vou copiar um card daqui de cima, eu vou colar aqui dentro dessa minha div. E esse meu card, ele vai ser do tamanho de 6. Beleza? Então ele vai ocupar metade dessa minha div aqui, ó. Então se eu atualizar,
olha só, ele ocupou metade dessa div maior aqui. O tamanho, né? Como que eu centralizo ele nessa div aqui? Né? Para vocês visualizarem a div, eu vou colocar aqui uma borda. Para colocar uma borda no Bootstrap é border. Vou atualizar. Tá vendo aqui, ó? Tem aqui uma borda. Como que eu centralizo esse card na minha div? Você pode aplicar o deflex. Com o deflex combinado com justify content center, que é justificar o conteúdo no meio, ó, que é esse daqui, ó, justify content center. Vou atualizar. Olha só, já fica no meio. Aí eu gostaria que o meu card ficasse centralizado aqui, ó. Não quero essas duas divs aqui. Bom, é bastante simples, né? Só você apagar essa div, que tá tentando ocupar o máximo que ele pode ali. Ó, salvei. E tá pronto, praticamente, né? Só remover essa borda daqui. E tá lá, ó. Tá centralizado no meio. Se eu quiser, eu posso até diminuir ele um pouco. Para diminuir, é aqui, ó. Tá 6, vou colocar 4. Ó, atualizei. Tá lá, ó. No meio, tá ocupando 4 de 12. Se você olhar aí em outros sites, né? Esse daqui é o exemplo do Bootstrap, mas na maioria aí dos sites segue exatamente, né, linhas e colunas. Né? Então, para finalizar, para você não ficar muito perdido, poxa, eu quero criar um botão, né, pro meu site ou pro meu sistema. Então, eu tenho aqui vários botões já pronto. Vou criar aqui uma div para vocês verem. Eu vou, para demonstrar, vou colocar esses botões um do lado do outro para vocês compararem. Geralmente eu utilizo 3 botões, né? Então aqui, essa div aqui vai ser uma linha, que eu vou colocar um botão do lado do outro e eu vou criar aqui um bottom. Você pode utilizar a classe, né, para um botão verde. Você pode colocar aqui um btn, espaço btn success, né, de sucesso. E eu tenho aqui botão amarelo, é de warning, né, de como se fosse avisar algo. E um botão vermelho que eu utilizo mais para excluir algo, né, uma lixeira. Eu coloco aqui o danger. Então tem esses daqui são os que eu mais utilizo. Então você pode colocar aqui, ó. Então esse daqui é o botão de sucesso, né? Serve para você salvar as coisas. O warning seria aqui para aviso e o danger seria para excluir, né? Só um exemplo. Se eu salvar aqui, eles vão ficar um abaixo do outro, né? Ó, atualizei, ó, tá vendo? Por que ele vai ficar um abaixo do outro? Porque eu não defini qual que é o tamanho de cada um. Então eu posso colocar aqui, ó, colocar o máximo que ele puder mesmo, cada um, para ele ficar dividido igualmente na tela. Olha só, ficou dividido igualmente. E eu posso também colocar aqui um espaçamento, né? E nesse meu caso aqui eu só quero um espaçamento na esquerda e na direita. Ao invés de eu criar margem start 2 e margem end, né, que é no final 2, você pode resumir isso daqui nisso daqui, ó, M. No caso eu quero direita e esquerda, é o eixo X, né? MX2. Olha só. E um espaço aqui é que ele está cortando, por quê? Porque é um problema aqui da linha, né? Que é M0. Agora sim, salvei. Agora ele arrumou. Né? O ideal é eu colocar aqui uma div. E dentro dessa div que eu coloco esse conteúdo. Né? E aqui nessa div eu vou colocar aqui uma margem 3. Agora sim, ó, tá vendo? Eu consigo visualizar melhor. E isso daqui eu não vou precisar mais. Né? Então eu vou colocar esse espaço aqui para todos. Então ele vai ficar desse tipo aqui, ó. Então eu tenho esses 3 tipos de botões que eu utilizo bastante nos meus sistemas. Ah, e tem mais um que eu utilizo, que eu até esqueci de colocar, que é mais para o cara clicar, visualizar detalhes, que é o Primary. Por padrão, o Primary do Bootstrap é um botão azul, né? Então eu vou salvar. E olha lá, tem aqui o Primary. Bom, então você sabendo dessas classes básicas aqui do Bootstrap, você já vai conseguir desenvolver já uma tela boa, né, para você entregar aí, ou um sistema pessoal mesmo. E você não precisa guardar tudo isso, né? Você pode vir aqui na documentação, pesquisar no Google mesmo, que você cai na documentação. Então, você pode pesquisar, ó, Bootstrap Table. Então tem aqui, ó, um exemplo de tabela. Olha só. Eu posso vir aqui, ó, copy. E eu vou colocar uma tabela logo aqui abaixo. Criar uma div primeiro, colar. Essa div também vai ter um
um espaçamento aqui de 3, né? Então, salvando, eu tenho aqui exatamente aquela tabela. Ah, eu quero duas tabelas, uma do lado da outra, né? Então, é o mesmo conceito. Então, você vai criar aqui, né, as duas tabelas, né? Eu vou criar aqui duas divs. Essa primeira div vai ter uma tabela, tá lá. E a segunda div vai ter outra. Essa minha div aqui vai ter uma classe callMD, para ocupar o máximo que puder. E também deixar responsivo, né, se for mobile. E essa daqui também, ó, callMD. Eu tenho que indicar que isso daqui é uma linha, né? Então, vou colocar aqui, ó, row. Para ficar uma do lado da outra. Atualizando, olha só, tem duas tabelas, uma do lado da outra. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha te ajudado aí. Já vai deixando aí o seu like. Se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. Vou ficando por aqui. Falou. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @cafécombug.